Na semana passada, nós fomos até a pergunta 280. De tanto eu pegar no pé do Carlos semana passada, hoje ele não veio para dizer qual foi a pergunta. Hoje, nós vamos dar sequência através da próxima questão ao tema que estamos conversando, que é o da relação dos espíritos depois da morte. Além túmulo, como é que os espíritos se relacionam? Isso está neste capítulo que se chama Vida Espírita. Um capítulo que começa na questão número 223 e que todo ele é destinado a explicar como é a vida espírita. Como é que os espíritos encontrar-se-ão do lado de lá depois que o corpo perecer. Então vocês vão ver aqui temáticas bastante ligadas a isso: espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, a escolha das provas e as relações de além-túmulo, que são os temas que até agora nós já abordamos. Na semana que passou, nós vimos qual era a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos. E pudemos meditar acerca do que fazem os bons espíritos e do que fazem os maus espíritos. Não é mesmo? Sim ou não? Isso. O que fazem os bons espíritos? Pergunta. O que fazem os bons espíritos? Vamos lá, levanta a mão. Elaine, já começou a falar, o Vanderlei vai trazer o microfone. Eles... Nossa, até perdi a fio da meada, Vanderlei. Tá vendo? Emocionada, hein? Então, eles se ocupam em melhorar os espíritos inferiores. Eles trabalham com eles, incentivando, andando por entre eles, né? Incentivando a melhoria, tanto moral quanto espiritual. Os bons espíritos fazem aquilo para o que estão preparados, não é? Fazem o bem e naturalmente vão fazer o bem para aqueles que não são bons. Sim. Não é? Porque não adianta fazer o bem para quem já é bom, adianta. A finalidade do bem é ajudar quem não é bom a tornar-se melhor. E enquanto isso, os maus espíritos fazem o quê? Levanta a mão quem quer responder aí. Patrícia, você já abriu a boquinha aí, vamos lá. Vanderlei. Os espíritos que não estão bons, eles são invejosos e querem que quem está se esforçando para melhorar, que continue no mal, na regressão, como eles. Então, o que fazem os maus espíritos? Eles atrapalham. Isso, eles fazem o que eles gostam, não é? Enquanto os bons espíritos fazem o bem para os que estão necessitando, os maus espíritos fazem o que gostam, que no caso é a estrepolia, em criar situações difíceis, tudo aquilo que está escrito lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, na escala espírita, falando quais são as características dos espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos têm características próprias deles. E eles querem viver isto, não é? Então você imagina, pai e mãe que tem que criar um filho problema. Filho problema não porque ele tem uma deficiência mental ou algum problema biológico, mas porque é muito dono do seu nariz e só dá satisfação para ele mesmo. Pai e mãe vão tentar fazê-lo feliz, indicando caminhos, alertando, tentando impedir que ele tome determinadas atitudes. Mas o rapaz, na verdade, o que ele quer é aventurar-se, é se meter em todos os tipos de eventos perigosos, andar em má companhia. Então, mais ou menos o que fazem os bons espíritos em relação aos maus espíritos é o que faz pai e mãe em relação aos filhos problema.
aos mais jovens, aqueles que já acham que têm o rei na barriga, que são os donos do seu nariz, e que, na verdade, vão se expor e depois não tem como resolver nada. Vão ter que correr atrás da ajuda do pai, da ajuda da mãe, para que o problema que eles criaram seja diminuído. Então, nós vimos que na pergunta 280, os espíritos respondem exatamente informando estas coisas. A pergunta é: qual a natureza das relações entre bons e maus espíritos? A resposta é: os bons se empenham no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Veja só que interessante, é uma missão. Os bons espíritos têm essa tarefa: tentar melhorar os que não são bons. Agora, é interessante você consultar o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho do capítulo 3º fala sobre as muitas moradas na casa do Pai. E o capítulo 3º indica, nessas muitas moradas, aqueles que vão habitar um planeta de prova e expiação. Este planeta de prova e expiação é o nosso. Que tipo de espíritos estarão habitando este mundo de prova e expiação? E lá nós temos 3 grupos de espíritos que se encontram autorizados, destinados a viverem no mundo desta natureza. 2 desses grupos não estão em expiação. 2 deles são espíritos que acabaram de chegar à sua condição hominal, vindo do reino animal e racional, ou deixaram esta condição primitiva e começaram já a evoluir um pouco. São esses 2 grupos compostos de espíritos assim: os primitivos e os semi-civilizados. Estes 2 poderíamos chamá-los de autóctones, aqueles que fazem parte da população natural deste orbe. Eles estão na Terra em aprendizado, eles não estão na Terra em expiação. Eles vão sofrer pela inexperiência, eles vão ter que enfrentar dores por não saberem como se conduzir. E só o 3º grupo, que está renascido na Terra, é que está na Terra em expiação. O 3º grupo está em expiação porque, já neste caso, ele é composto de espíritos que têm o raciocínio mais maduro e que têm lucidez a respeito das leis do universo, já as conhece, já avançaram intelectualmente neste trajeto e que, portanto, podem ser responsabilizados pelas suas escolhas. Faz de conta que você tem 3 filhos. Um tem 1 ano e 6 meses. O outro tem 11 anos. E o outro tem 22. Tanto o de 1 ano e 6 meses quanto o de 11 anos, eles estão sob seus cuidados. Eles são ainda imaturos. Eles ainda não conseguem entender o funcionamento completo do mundo. Onde estão os perigos, como fazer para fugir deles, o que devem fazer e o que devem evitar, eles não sabem, eles precisam de você. Mas o de 22 não. O de 22 está submetido já a tudo aquilo que ele acumulou de experiências. Então ele sabe. E mesmo sendo seu filho, se ele cometer um delito, ele vai preso. E você não tem como impedir. Portanto, na Terra nós temos um ambiente, isso está escrito no Evangelho, que comporta esses 3 tipos
de espíritos em graus evolutivos diferentes. 2, em situações ainda primitiva ou semi-civilizada, se formando, amadurecendo, dando cabeçada para aprender. Mas o terceiro, este que está na Terra, este é o único grupo submetido à lei de causa e efeito. Os outros não. Os que compõem o terceiro grupo, eles estão submetidos a terem que sofrer o que fizerem sofrer. Porque eles já conhecem, por terem evoluído mais, por terem estado em uma situação privilegiada já, em função do seu tempo corrido na existência, de entender o que é certo e o que é errado. Por isso, para aqueles que têm essa noção, a lei do universo cobra deles que o mal que façam, eles tenham que reparar. E que o bem que façam lhes seja contabilizado como crédito, como merecimento. E quando você estuda o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse trecho, você descobre o seguinte: que os espíritos que compõem na nossa terra de hoje este terceiro grupo não eram da terra. Não eram espíritos terráqueos. A tradução conhecida diz: eram espíritos estrangeiros. O estrangeiro é o que vem de uma outra nação, que vem de um outro país, que não o nosso. Para você ser estrangeiro no mundo, você tem que vir de outro mundo. Os espíritos que compõem, portanto, o terceiro grupo, que foi admitido aqui como membro da família humana terrena, não pertence originariamente à família humana terrena. Eles já viveram em outros orbes. Isso está escrito no Evangelho. De onde foram retirados? Estes seres que vieram para cá, compondo este terceiro grupo, capacitados, portanto, para fazer e receber em troca o resultado das suas ações, eles já viveram em um outro mundo, mas de lá foram excluídos por 2 motivos. Continua o Evangelho escrevendo e explicando. Porque eles eram obstinados no mal. Obstinar é teimar, forçar, reforçar, repetir. O quê? O que não era bom. Obstinados no mal. É o primeiro motivo. Mas não é o único. Além de serem espíritos obstinados do mal, eles eram uma causa de perturbação para os bons. Eles não estavam fazendo mal só para si mesmos. Não estavam obstinados em repetir coisas equivocadas que só iria prejudicar a eles próprios. Não, além disso, eles prejudicavam a harmonia daqueles que já tinham vencido esses desajustes e que já estavam no patamar de encontrarem o sossego, encontrarem a paz, encontrarem uma situação adequada, melhor do que aquela que eles estavam produzindo. Chega então um momento em que, por esses motivos, o governo do universo retira aquele grupo daquele ambiente e o coloca em um outro que seja adequado à sua transformação. E está escrito lá: vão por um tempo levados a um planeta inferior, aonde, em missão, deverão trabalhar para o aprimoramento daqueles seres que estivessem ali, autóctones, os primitivos. Portanto, os seres que vieram deste outro orbe,
e que foram aqui inseridos, vieram em missão de fazer o bem, de ajudar os atrasados. Porque não é essa a missão do Espírito, um Espírito bom? O que fazem os bons espíritos? Eles empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. E se nós considerarmos qual é o nosso estágio evolutivo hoje, você poderá perfeitamente se enquadrar em um dos 3 grupos. O primeiro grupo é o ser primitivo, que acabou de sair da selva e ainda não sabe relacionar-se adequadamente em sociedade. Tem dificuldades com aquilo que nos grupos sociais já ficou plasmado como modo de viver. Não se dá bem com ordem, com horário, com disciplinas de todos os tipos. Não acha que tem necessidades. Este é o perfil dos espíritos primitivos. Aqueles que acabaram de sair da selva. Está com fome, vai lá e morde a perna da gazela, come lá o pernil e aí vai roncar. Por acaso aqui há alguém que se enquadre nesse perfil primitivo? Pode levantar a mão. Duvido. Duvido. Apenas como brincadeira eu aceito essa levantada de mão suja. O primitivo não gosta de estudar, não quer ir à escola, não estuda, não se forma, não trabalha. Você trabalha? Você sabe ler e escrever? Já foi à escola? Já não dá para ser primitivo. Além desta iniciativa pouco sucedida, mal sucedida, mais alguém quer se arriscar para a gente poder compreender quais são mais ou menos os limites entre esses 3 grupos? Bom, primitivo então, entendidos que não há ninguém aqui. Semi-civilizados. Pode ser que haja alguém mais querendo entrar nesta do semi-civilizado. Semi-civilizado é o primitivo um pouquinho melhorado. Não é? É o primitivo um pouco melhorado. Se você quiser ter uma noção, você pode comparar, por exemplo, os seres silvícolas, os que vivem na selva, como seres primitivos, e aqueles seres da Idade Média, que viviam naquelas comunidades, aquelas cidades fétidas, horrendas, aqueles seres que não tomavam banho, aqueles que pegavam a urina e jogavam pela janela no dia seguinte, e outras coisas também. Como aqueles que estão na faixa da semi-civilidade. O semi-civilizado, ele sabe que ele precisa sobreviver, mas ele não tem nenhum requinte. Ele não gosta de nada que vá dar trabalho, que vá exigir dele determinadas disciplinas. Ele é daqueles que, quando se alimenta, gosta de comer com a mão. Não é o seu franguinho na hora do almoço. Né? E não é uma questão cultural, como é, por exemplo, na Índia, que as pessoas são servidas em folhas de bananeira e comem com a mão. É um hábito. São pessoas que não gostam de tomar banho. E quando tomam, marcam no calendário para só depois de 15 dias tomar o seguinte. Porque não precisam disto. Vocês já imaginaram o Ricardo Coração de Leão procurando alguma estalagem para tomar um banhozinho na hora que ele estava invadindo a Terra Santa com o seu exército, carregando aquelas armaduras, aquela coisa horrorosa? Aquilo lá devia ganhar a guerra só no bafo. Não é? Só no bafo. Era só dar uma abafada para o outro exército já desmaiava. Porque ninguém devia aguentar a catinga daquilo lá. Não havia água encanada, não havia sabonete, não havia desodorante. Já pensou? Você passa 2 dias sem tomar banho, sem usar desodorante.
Você já não sabe nem por onde você vai sair de fininho para ninguém sentir, né, que você já está com o desodorante vencido. Você não levanta a mão nem para se candidatar a ganhar na Mega Sena sozinho. Imagina naquela época. Esse é o semi-civilizado. Pode levantar a mão aqui quem tem esse tipo de hábito até hoje. Aí, Júlia, quer levantar? Levanta aí, Júlia. Bom, se não tem ninguém primitivo e não tem ninguém semi-civilizado, só resta a última opção. Todos nós que estamos na Terra, nessas duas hipóteses excluídas, pertencemos ao terceiro grupo. Somos estes seres que já vivemos em outro mundo, um mundo melhor, de onde fomos excluídos, porque nós éramos obstinados no mal e uma causa de perturbação para os bons. E fomos colocados no mundo pior. Para ser punido por isso? Não. Porque se nós já vivemos no mundo melhor, onde nós aprendemos conceitos de bondade, conceitos de retidão, conceitos de elevação, mesmo que a gente não estivesse muito afim disto, nós sabemos o que isso significa. E agora, trazidos para cá, não agora, nesta vida, há alguns milhares de anos, participando dessa nova epopeia de regeneração de um orbe, nós fomos colocados aqui por um tempo, em missão. E a nossa missão é a mesma dos espíritos bons, no sentido de ajudar os que não são ainda esclarecidos. E é isso que nós devemos nos lembrar. Se você realmente entende que a sua missão é esta, pergunte se está cumprindo. Se você de verdade pode enquadrar-se como um espírito que na Terra veio e está à altura do que significou a confiança divina em nos dar a chance de voltar para a casa do Pai que nos albergava antes, por termos feito merecer este regresso, pelo bem que praticamos, por ajudarmos a sociedade a se tornar o melhor, por ajudarmos os seres humanos a serem menos bichos. Uma parte dessa população, conta-nos a Escritura e os Espíritos, uma parte deste grupamento de almas, que veio deste outro orbe e aqui empenhou-se com mais afinco neste processo de transformar-se, conseguiu regressar já para a velha casa. Conseguiu. E isto está simbolicamente, segundo as explicações dos Espíritos, muito claramente definido na Bíblia. Tanto a vinda como a expulsão de Adão e Eva do paraíso, quanto o assassinato de Abel por Caim, com o simbolismo de que os seres que compunham este grupamento de espíritos mais dóceis foi devolvido à sua origem, permanecendo aqui apenas aqueles rebeldes, invejosos, que por causa disso estão simbolizados na figura caínica, que mata o seu irmão por ciúme, carregando ainda os defeitos que o haviam trazido para um orbe pior. Estes que pertencem a este grupo, mais renitentes, mais endurecidos, é os que permaneceram ainda na terra, precisando trabalhar com o suor do rosto, precisando sofrer os efeitos dos seus atos, e com base nisso, quem sabe, amadurecerem diante da necessidade de cumprirem essa missão. E aí você vai para a pergunta 573 do Livro dos Espíritos, depois de ter a notícia do terceiro
capítulo do Evangelho que os espíritos foram trazidos para cá em missão por um tempo, para ajudarem a desenvolver aqueles que estavam aqui. E você, na pergunta 573, encontra Kardec indagando dos espíritos: qual é a missão do homem encarnado na Terra? Resposta: instruir os homens, ajudar o seu progresso, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Exatamente a mesma coisa que a bondade divina atribui aos espíritos que para cá foram trazidos. Instruir os homens. Você tem mais, então você precisa instruir quem tem menos. Ajudar o seu progresso. Você é mais progressado, você está mais adiantado. O outro ainda está precisando entender. E quem tem que sofrer? Quem tem que sofrer é quem está melhor, porque o outro não sabe. Os bons espíritos, eles vão fazer o bem, e os maus espíritos vão fazer o que gostam. E o fazer o que gostam significa fazer o que é ruim para os outros, mas é bom para eles. É perturbar a paz, perturbar o sossego, é prejudicar, é tomar o que não é deles. Mas os bons espíritos não podem ajudar os maus espíritos fazendo a mesma coisa. Vocês já pensaram, doutor Bezerra, falando: eu já trouxe um caminhão de algema aqui, que nós vamos algemar todos aqueles que foram rebeldes. Como podem os bons espíritos utilizar das táticas agressivas e ofensivas dos ignorantes para tentar corrigi-los? Ou para melhorá-los? Então, obviamente, que aqueles que não fazem o bem, estando na terra, que não se ocupam todos os dias de ajudar as pessoas, não estão entendendo o que vieram fazer. Estão jogando no lixo de novo a chance. E como nós estamos em um período especial da renovação da vida em nosso orbe, em nosso mundo, será uma vergonha a gente ser expulso de novo daqui por sermos obstinados no mal e uma causa de perturbação para os outros. Será muito vergonhoso ser despejado pela segunda vez. Essa realidade, portanto, precisa ser encarada dentro deste conceito da pergunta 280. Os bons espíritos fazem o bem. Você faz o bem? Pergunte a você mesmo. Você que nos assiste, eu, todos nós, fazemos o bem, estamos preocupados com isso? Porque se não estivermos fazendo, se o meu negócio ficar rico, pisando sobre o meu semelhante, acabando com as suas esperanças, tomando deles as coisas, se eu não suporto ter que conviver com pessoas difíceis, pessoas ignorantes, pessoas mal cheirosas, pessoas que não entendem o que eu quero dizer, eu não estou cumprindo aquilo que pode ser a única forma de eu me melhorar. Porque nós viemos para cá exatamente por termos teimado em fazer o mal e continuarmos a prejudicar os que já eram melhores do que nós, os que já eram bons. Será que nós temos mudado isto em nossa conduta? Será que com a desculpa de a gente ganhar o dinheiro, ganhar a vida na sobrevivência, formar a família, desenvolver nossos projetos, será que nós não estamos passando por cima das pessoas? Não estamos acabando com as esperanças? Tomando as coisas? E nós que fomos levados para o mundo com a possibilidade de chegarmos lá e organizarmos a vida por outros valores, chegamos lá e começamos a escravizar os ignorantes, a estuprar suas mulheres, a corroer seus ossos, com a desculpa de que a gente tem que ficar gordinho, tem que encher a barriga. Não sairemos daqui enquanto não estivermos preparados para isto. Vamos ficar nesse ciclo
que os hindus chamam de a roda de Sansara, que corresponde às reencarnações inferiores, sucessivamente. Fazemos o mal, e por causa do mal precisamos renascer em sofrimento. E porque sofremos, nos achamos injustiçados e queremos fazer o mal para outros, para dividir um pouco com eles do sofrimento que temos, e aí nos comprometemos de novo com o mal que fizemos. Jesus deixa muito claro isso em uma frase que muitas pessoas não entendem. É preciso que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, ai daquele que for a pedra de escândalo. Por quê? Por que são duas coisas que aparentemente são contraditórias? Primeiro é preciso que venha o escândalo. Escândalo aqui considerado como tudo aquilo que ofende, tudo aquilo que é negativo, que é ruim, que é mal. É preciso que haja o mal, diz Jesus, mas ai daquele que for mal. Poxa, são duas coisas incompatíveis? Não, não são. Esse é o mecanismo. A terra é um ambiente de prova e expiação. Portanto, ela precisa, para ajudar as pessoas atrasadas que estamos aqui, fustigá-las, a fim de que elas caminhem adiante. Sem este aguilhão, nós ficamos em casa. Nós ficamos deitados, ficamos só procurando nosso conforto. É preciso que alguma coisa nos incomode. Mas aí vem a segunda parte da lei. A lei diz para nós que temos consciência que o mal que nós fizermos, nós seremos responsáveis por ele. Então, se você é causa de escândalo para alguém, prepare-se, porque o mal que você está fazendo, você terá que reparar. Pô, mas alguém está fazendo mal para mim. São duas circunstâncias distintas. Uma é você que está tendo a chance de melhorar-se com o mal que estão te fazendo, se você aprender a suportar, se você aprender a não se abater, se você não ficar com ódio e continuar lutando por bons caminhos. Essa é a sua chance. Agora, se ele te fez o mal, ele é responsável pelo mal que ele fez. E ele terá que pagar isto, não para você, mas para a vida. Ele terá que sofrer os efeitos do mal que fez, mesmo quando você o perdoe. Vejam só como a justiça do universo é totalmente diferente do que a gente supõe. Por isso, quando Jesus fala da importância do perdão, ele está dizendo para nós: para que a justiça se faça, não é preciso do ódio da vítima. A vítima, que foi vítima mesmo, não precisa se tornar algoz para que o universo funcione. Ela tem a grande oportunidade de sublimar-se pelo sofrimento que enfrente, pela serenidade que busque, pelo entendimento de que aquilo ela pode converter e ela pode vencer aquela dor, sem odiar. Porque aquele que fez o mal, mesmo que a vítima o perdoe, terá que repará-lo. E não adianta ficar preso. Não adianta indenizar materialmente. Não adianta devolver as coisas que possam ter sido subtraídas. O quitar as dívidas vai muito além disto. Não existe punição humana que libera o espírito, ou que libere o espírito das responsabilidades do erro. Só quando ele se desculpar a si próprio é que terminou a sua punição. Porque na ordem do universo, o pior algoz que existe é a nossa consciência. Aonde nós formos, ela vai conosco dizendo que nós mentimos, que nós fraudamos, que nós tomamos dos outros, que nós fizemos o que não devíamos. Todo mundo pode sorrir para nós, todo mundo pode bater nas nossas costas, todo mundo pode nos elogiar, mas em nós mesmos está a marca do que fizemos. Nós sabemos quem nós somos. E só teremos paz
quando nossa conduta, enfrentando o mal que fizemos ou pedindo que nós passemos pelas coisas que fizemos passar, possa de verdade nos desculpar. Então, é muito mais do que uma respostinha. Os bons espíritos tentam ajudar os outros a subir. Isto aqui é uma sentença para nós. Quem nós somos? Nós estamos tentando ajudar alguém a subir? Nós estamos olhando para a nossa empregada doméstica como um ser humano que precisa crescer? Ou estamos apenas explorando-a para que ela nos sirva pelo menor custo possível? Com a desculpa, não, eu não pago nem o salário mínimo, eu pago um pouquinho mais. Eu já registrei a coitadinha, ela tem agora o registro em carteira, ela tem lá os benefícios. Não, o que sobra na minha casa eu dou para ela levar. É isso tudo que você faz? E acha que é suficiente? Aquele outro ser humano que serve você, que lava sua roupa, que organiza a sua vida, aquele ser humano vai ser Jesus um dia. E já pensou você ter explorado este ser humano com a desculpa de que foi muito generoso, muito generosa com ela? Ou será melhor que esse Jesus se transforme nesse Cristo, lembrando-se do bem que você fez? Eu não sabia ler. Minha patroa me levou na escola, me deu recurso, me ajudou, sentou comigo à mesa, me ensinou. Eu quebrava os pratos porque eu estava agitada, tinha pressa. E ela teve paciência comigo. Ela procurou ver o que estava acontecendo na minha vida. Eu consegui pôr meu filho na escola porque ela me ajudou. Ela sempre facilitou as coisas para eu poder comprar o material, para eu ter como levar o meu filho poder estudar. E essa patroa ou esse patrão ser você? Mas não é só com as pessoas com quem nós temos esses vínculos profissionais dentro de casa. Isso é com todos os que estão à nossa volta. Todos eles podem ser melhores porque você existe. E então, se a gente se pergunta, poxa, será que eu estou ajudando alguém a combater suas más influências, suas más tendências? Será que eu estou dando um bom exemplo? Será que eu chamei alguém para conversar com essa pessoa e explicar para ela que aquilo é ruim para ela, que aquilo não vai ser bom? Será que eu procurei ser humano com aquele que falhou e, ao invés de julgá-lo, eu tentei reerguê-lo? Porque é para isso que nós estamos aqui. Pergunta 280. Possamos fazer essa pergunta para nós. Na Terra, nós estamos fazendo o que fazem os bons espíritos, empenhados no combate às más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, como uma missão que estamos cumprindo? Ou nós só estamos fazendo o que a gente gosta? Dane-se os outros. Ou só estamos fazendo o que nos dá prazer, o que o nosso sonho de consumo, de desfrute nos aconselha, e o resto que sofra as consequências? Vai ser muito interessante a gente, com consciência, ter essa coragem de perguntar para a gente mesmo. E se por acaso a gente perceber que, poxa, eu andei pisando na bola, não entre em depressão. Você está descobrindo um fato que é muito antigo em nós. Foi isso que nos tirou de lá. Não é novidade. Foi isso que fez com que este grupo de espíritos deixasse um mundo melhor e fosse colocado aqui.
Poxa, já não está na hora de dar uma virada nessa mesa? Então, quando nós entendemos essas realidades e nos conscientizamos delas, puxa, já sabemos contra o que vamos lutar. Contra a nossa indiferença, a nossa preguiça, o nosso acomodamento, contra essas tendências do mundo que nos querem sempre colocar na condição de robôs que não pensam, que apenas reagem a estímulos. Porque o que a sociedade está fazendo com a humanidade é exatamente isto. Está domesticando. Nós somos um bando de seres que têm um raciocínio, mas que não raciocinam, que são domesticados pelas forças a reagirem de acordo com os estímulos e não a agirem de acordo com a razão. Por isso é que é tão importante meditarmos se estamos ou não alistados na condição de espíritos que vieram para cooperar na melhoria da terra. Ah, mas eu não vou ficar rico. Você não precisa ficar rico, você já é rico. Você possui coisas que você nem se dá conta, que a maior parte não sabe que tem, e que pode ter o dinheiro que for, o dia que perder, todo o dinheiro, toda a riqueza não vão conseguir comprar. É rico quem entende que é filho de Deus. Não é rico quem é gordo, quem comeu bastante, quem tem muita roupa, quem anda de carro. É rico quem respira, quem consegue engolir. É rico quem consegue andar, quem enxerga, quem pode ter condições de se relacionar. Porque esta riqueza permite todas as outras. Mas todas as outras juntas não são capazes de te dar as primeiras. Então o nosso problema não é ser rico, porque a gente já é rico. Nosso problema também não é morrer, porque nós não morremos. Nosso corpo morre, mas nós não morremos. Nosso problema e nosso compromisso é viver de maneira adequada. E escolher, segundo critérios válidos para a alma, aquilo que realmente a qualifique. Do lado de lá ninguém vai querer saber quantos DRs nós tínhamos na frente do nome, que títulos acadêmicos nós tínhamos conquistado. Isso será lixo para os espíritos, porque isso não passa de convenções ridículas entre os homens, como os índios no meio do mato, que usam penas de pássaros para ostentar o seu grau de hierarquia. O pajé tem mais pena, o cacique tem outro cocar, PhD, doutor, mestre, essas coisas não passam de cocares indígenas, que na nossa pseudocultura nós criamos para nos satisfazer a vaidade. Do lado de lá ninguém vai querer saber quantas penas tinha o seu cocar, porque isso é irrelevante. Vão querer saber o que você fez. E quanto mais penas tinha o seu cocar e mais responsabilidade pesava sobre você, mais rigorosa será a avaliação a que seremos submetidos. Aí é que as pessoas vão ter inveja daqueles que ela mandava, ela pisava. Poxa, o cara lá está muito melhor do que eu, enquanto que eu agora sou o que tem que pedir ajuda para ele. Pergunta 281.
Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por quê? Leandro, por que você acha isso? Por que eles gostam de nos levar ao mal? Espera chegar o flamenguista lá. Eu penso que quando um espírito ainda não tem consciência e um crescimento já moral, ele gosta de ver todos no nível dele. Ele prefere juntar a tribo para fazer as mesmas coisas, né, do que ver. Se ele vê mais de 2, 3 começando a se erguer, ele, como é preguiçoso e não gosta, né, da disciplina, não quer progredir, ele prefere fazer arruaça e juntar, quanto maior o bando, melhor. Sim, estar em bando é uma coisa boa que os seres humanos, sejam evoluídos ou não, apreciam. Porque mesmo na condição de involução, os seres que têm os mesmos padrões vibratórios se alimentam uns aos outros. Por isso que é gostoso estarmos em grupo. Sobretudo grupos harmônicos, no bem ou no mal. Porque os harmônicos são abastecidos uns pelos outros. Eles se mantêm. Então eles têm planos e todos apoiam. Isso mesmo, vamos fazer. É isso aí, pode contar comigo. Então eles se unem. E em contrapartida, os bons espíritos também se abastecem, também realizam esses certames que os afinizam, porque a verdadeira família é exatamente aquela que é composta por essas vibrações. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver lá, nesse capítulo, os laços de família. E quais são as famílias que são perenes? E essas famílias são perenes porque os seres que as compõem não têm o mesmo sangue, nem tiveram o mesmo nome, eles têm afinidades. Parentesco espiritual e parentesco material. Leiam este trecho. Por isso, Leandro, não é só por uma questão de estar em bando, em grupo, que isso agrada. É verdade. Os espíritos inferiores se procuram, eles se organizam às vezes em clãs para realizarem seus objetivos. Mas a pergunta está dizendo: por que é que esses espíritos sentem prazer em levar alguém que não é como eles a praticar o que eles praticam, a fazer o que eles querem, ou a sofrer? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha onde está o trabalhador, ó. Quer ver, ó? Olha lá, onde está o cara, ó. Vai, abaixa aí, meu. Agacha aí, eu vou mostrar para todo mundo onde é que você está. Olha lá, onde ele está, em vez de estar aqui atrás da câmera, ó. Olha lá. Ele está fazendo um complô com as forças do bem. Olha lá, estão procurando no livro. Ó, vou até fazer o zoom, Andrezinho, ó. Olha lá, ó. Olha aí, que livro é esse aí, ó? Essa é a equipe da TV Alvorada Espírita. Enquanto a gente está aqui se debatendo, eles estão lá trabalhando. Mas então, por que os espíritos inferiores querem que aqueles que não são como eles sofram? Por quê? Vanderlei, ela ali, ó. Dá o microfone para ela. Não tem problema, pode ir. Porque eles são invejosos, porque eles queriam estar no lugar das pessoas que estão fazendo bem. Assume isso. Isso é muito diferente do que acontece no mundo? Não é muito diferente. Nós temos muitos exemplos, não é? O Nil levantou a mão ali, Vanderlei. Fala, Nil. Não é cômodo isso? Muito mais fácil viver assim para eles?
Fácil eu não sei, porque deve dar um trabalho danado você conseguir prejudicar alguém que está feliz, não é? Mas é difícil para qualquer pessoa. Me diz uma coisa aqui. Quem um dia não era espírita? Levanta a mão. Não era espírita. E por não ser espírita, tinha a sua rodinha de amigos. Os amigos que iam jogar futebol, iam, né, comer seu churrasco, falar de briga, de carro, de balada, de coisas desse tipo. Agora, de vocês que levantaram a mão, eu gostaria que levantasse a mão. Qual de vocês teve que mudar de amigos depois que se tornou espírita? Levanta a mão. Ou foi excluído do grupo por não estar mais fazendo as coisas que antigamente o grupo fazia. Vai lá, levanta a mão. Isso. Por quê? Por que isso acontece? Porque eles se reúnem para fazer coisas que agora você entendeu que fazem mal para você. Você fazer coisas ruins só pelo prazer, pela coisa gostosa, por tirar sarro. Você pegar o carro e sair depois da chuva para jogar água em todo mundo que está no ponto de ônibus, passando com o carro bem na poça d'água. Pô, é legal, é joia, vamos olhar a virarada que está lá. Esses perrapados tem que andar de ônibus, tem que andar molhado, assim vão sentir o gosto da chuva. É claro que quando você faz parte do grupo, legal, vamos lá que eu te ajudo, a gente vai para aqui, eu mostro para você onde tem a poça d'água, eu encontro as poças d'água. Aí você começa a perceber que fazer mal para os outros é começar a atrair poça d'água para você, para o seu caminho. E que você poxa vida, mas eu entendi, antigamente eu não entendia nada, eu fazia umas coisas feias. Aí o cara da poça d'água, agora você já entendeu que esse negócio vai ser ruim para você, porque você é da terceira turma, aquele que sofre por expiação, porque já aprendeu o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você fizer sofrer, você vai ter que pagar, vai ter que responder por aquilo e vai sofrer por causa daquilo. Você fala, não posso mais fazer esses negócios. Aí o cara liga para você, ô fulano, choveu, hein? E aí, vamos fazer um rolê por aí? Fala, não vou não. Pô, vai amarelar, qual que é, vamos, tá virando mulherzinha. Você tem o hábito de ir em todos os encontros, se desculpar que todo mundo usa e tomar umas a mais. Vai fazer a festa de todo mundo e começa também a ficar alto, como todos. Você bebe normalmente, socialmente. Aí você começa a descobrir que todas as pessoas que se consomem, todas as pessoas que se excedem, todas as pessoas que abusam, se tornam, no plano espiritual, suicidas involuntários. Não tem problema, não há problema. Basta que você aguente no umbral todas as coisas que lá acontecem pelo fato de você ter se matado. Mesmo que você não tenha desejado isso, você se expôs a isto. Uma vez que você passa a entender esta lógica e que você já não quer mais ser considerado, então, o suicida involuntário, que o André Luiz foi, e ele nos conta isso no livro Nosso Lar, você até vai nessas festas, mas aí eu vou tomar um Guaraná. Aí você imagina todos os teus amigos, todos bobadão, todos aqueles tatuados, cheio de encher, né? Vamos ver quem toma mais. E você vai tomar o quê? Um Guaraná. E agora o Guaraná também não presta. Menos ainda. Mas pelo menos chega no... Porque se você pedir água, aí a coisa entorna de uma vez. Aí um olha pro outro e fala assim, tá acontecendo alguma coisa. Aí o cara pensa, você virou crente? Não é isso que pergunta pra você? Você virou crente? Pô, você não fala mais palavrão, você não sai mais para dar rolê, você não passa nas poças d'água, você não bebe mais nada com a gente, pô, eu não tô entendendo. Eles vão tentar de tudo para que você volte ao velho hábito.
vão te chantagear, vão querer fazer a sua cabeça, vão jogar na sua cara um monte de coisa. Porque, na verdade, eles não gostam do que você é. Eles gostam de que você aporta a eles aquilo que eles são. Eles reforçam em si mesmos os defeitos que têm, porque veem que esses defeitos em você também existem. E ninguém tolera, nenhum meio vicioso tolera uma pessoa virtuosa no meio deles. Menos ainda quando ela saiu dali. É por esse motivo que, se você ainda não foi forçado a mudar de amigos, os amigos vão se mudar de você. Tão logo você assuma valores que eles não comunguem. Tão logo você tome atitudes que para eles são ridículas, são coisa de gente que endoidou, gente que não sabe o que está fazendo. Onde já se viu? Está fanático. Está fanático. Ninguém fala que você está fanático se você tomar uma garrafa de cerveja por dia. Está fanático na cerveja, está fanático. Não, pô, deixa o cara tomar a cervejinha dele, deixa ele sossegado, qual é? Agora, vai você 2 vezes por semana na igreja, seja a igreja que for, vão falar, pô, o cara está fanático, não sai da igreja, só vai rezar, o que está acontecendo? Você pode fazer o mal, porque os maus vão gostar de você assim, mas quando você recusa isto e você deseja ser diferente, ninguém tolera. Então, como eles não podem obrigá-lo, e se a pessoa for persistente, se a pessoa for decidida, e eles percebem que essa pessoa não vai voltar atrás, eles excluem você. Começam a fazer as reuniões sem te chamar. Não, deixa o cara lá porque é chato, o cara agora não fala mais de mulherada, o cara não toma nada, o cara não dá pontapé no jogo de futebol, o cara não sai aí para molhar todo mundo no ponto de ônibus. Os caras não sei, não, esse cara virou boiola. Agora vai você tentar falar para eles, por que você se tornou assim? Pergunta se eles querem. Pergunta se eles querem entender que o que eles estão fazendo com a vida deles vai repercutir terrivelmente no sofrimento que eles vão ter depois. Não como ameaça, mas como resultado. Nós temos nessa semana orado por uma irmã que vinha à nossa casa há alguns anos, periodicamente, e desde o começo eu falava para ela, pare de fumar. Pare de fumar. Abraçava no final da sala de passe, no final do passe, não é? Como abraço a todos, e dizia para ela, minha irmã, diminua pelo menos, mas isso vai ser muito ruim para você. Mas chega um momento em que você não fala mais, porque a pessoa não para, e não há nada mais desagradável para quem está indo procurar ajuda numa casa de oração, ter um chato que fique toda hora enfiando o dedão na ferida, que ela sabe que aquilo faz mal. Não é? Ela sabe. Então eu parei de falar. Primeiro porque não adiantava, e segundo porque eu não queria que ela se sentisse impedida de vir aqui. Nossa função não é de ser juiz da conduta dos outros, é apenas de dizer, olha, isso vai ser muito ruim para você. E os anos se passaram. Nesta semana, na segunda-feira, ela me telefona. André, eu estou aqui no hospital. Eu estava cuspindo sangue, eu vim para cá, o médico constatou que eu estou com uma infecção grave no pulmão e descobriu 3 nódulos, que eu acho que eles estão achando que é câncer. Será que você pode vir aqui fazer uma cirurgia espiritual em mim? Posso. Mas por que a gente pediu tanto para essa pessoa? Para ela não criar nela as condições nocivas. Para que ela agora não tivesse que estar agoniada no hospital, sofrendo. Se isso podia ser evitado. É a mesma coisa. Quando você
que foi excluído dos teus amigos, continuou a ser uma pessoa que, decidindo por outros caminhos, persistiu neles, talvez você seja a única fonte de inspiração ou de esperança quando estes amigos aí estiverem no hospital, aí estiverem passando pelas aflições, aqui foram levados por todos os excessos daqueles que são muito machos. Vão eles procurar o boiolinha. Pô, eu estou agora numa pior. Todos os meus amigos fugiram de mim, sumiram. Será que você podia vir aqui? Eu precisava conversar com alguém. Então os espíritos inferiores, eles funcionam nesse mesmo padrão. Primeiro eles se aproximam uns dos outros, porque em gangue as coisas ficam mais fáceis. E segundo, eles não querem que ninguém seja mais feliz. Eles querem que todas as pessoas sejam como eles, ou façam as coisas como eles, para que, se estão felizes, deixem de ser. Isto dói. Só que, diferentemente desses amigos que não podem te bater, apenas eles te isolam, as entidades inferiores, elas podem se aproximar daquelas pessoas que estão ficando felizes e se realizando, e produzirem insucessos, produzirem intuições ruins, criarem problemas para que aquela pessoa se frustre. E às vezes fazem isso com base em dívidas do passado, em sentimentos ruins que ficaram nelas por atitudes nossas. Ou então fazem porque acham que o mundo não pode ter ninguém que dê risada enquanto eles estão chorando. Coisas que são muito comuns do ser humano. Se você não vai subir, ninguém vai subir. Não é assim que a gente observa nas relações entre as pessoas? Se você não vai ser o promovido, também ninguém vai no seu lugar. Nós nunca tivemos um prêmio Nobel. Nunca. Nossa nação é pobre na intelectualidade, imatura naqueles que poderiam estar representando-nos em diversos setores da cultura mundial. Mas nós tivemos um representante que foi quase que unanimidade para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Poucas pessoas sabem que aquele homem que fez, na pesquisa de sua vida, todo o estudo a respeito da doença de Chagas, o cientista Carlos Chagas, que segundo se suspeita e que muitos têm como certo, é o próprio espírito André Luiz, que escreveu as obras através de Chico Xavier. Carlos Chagas foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina pelo seu trabalho com a doença de Chagas. E um dos motivos pelos quais ele não ganhou, sabe qual foi? Que o comitê do Prêmio Nobel recebeu inúmeras manifestações contrárias à indicação de Carlos Chagas para o prêmio. E sabem, vocês podem suspeitar que tenham sido os argentinos que fizeram isso. Mas foram os brasileiros que enviaram ao comitê solicitações ou cartas ou manifestações no sentido contrário a que não se fosse premiado o cientista Carlos Chagas. Os próprios brasileiros importantes do seu tempo, entre aspas, não é?
que não queriam, porque aquilo seria uma notoriedade que levantaria invejas e ciúmes em determinadas classes, que Carlos Chagas fosse contemplado com o prêmio. Então, o mesmo motivo que existe para nós sermos assim, leva os espíritos inferiores, porque estes espíritos que fazem isso, encarnados, são os mesmos que vão para o lado de lá na condição de inferiores, sem corpo. As mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. Portanto, por que os espíritos querem fazer o mal para os que estão na terra? Por que eles não suportam que alguém seja feliz? Não quer dizer que eles consigam, não é? Não quer dizer que não é possível mais ser ninguém feliz no mundo, não. Mas que eles tentam. Eles tentam. Por que os bons espíritos nos dizem assim? Quando você estiver planejando alguma coisa, não fale isso para ninguém. Não converse sobre os planos que vocês tenham eventualmente para as tarefas espirituais, fora da instituição espírita ou fora do ambiente onde essas tarefas são realizadas. Porque há inúmeros espíritos que estão seguindo-nos. E que quando nós estamos nos ambientes preparados, eles não conseguem penetrar. Mas se nós começamos a falar, não, porque eu vou fazer tal coisa e não sei o quê, e a gente vai pelo caminho e eles podem estar conosco, eles já recebem todo o plano do que a gente vai fazer antes. E aí começam a torpedear, a criar situações de dificuldades, envolvendo as pessoas de quem depende a realização daquele projeto, para que este projeto não dê certo. Vocês querem ver dar errado qualquer coisa que a gente vai fazer? Comece a falar dela antes. Ah, você vai viajar. Você vai viajar? Aí você já liga. Eu vou viajar, vou comprar passagem. O seu amigo, legal, poxa vida, bacana. Como eu queria ir do seu lugar. Pronto. E aí o outro espírito, o cara vai viajar, ele está todo felizão que ele vai viajar. A gente vai dar um jeitinho para ele acabar com essa felicidade. Aí fazem a tal da pobre faxineira, escondeu o seu passaporte sem querer em algum lugar, e você não encontra o passaporte. Aí você vai buscar, eu vou te dar o passaporte, porque eu vou ter que ir na semana que vem, tem que estar com o passaporte pronto, chega lá, a Polícia Federal está em greve, não tem passaporte. Aí você consegue dar o dinheiro para um, consegue vencer o outro, aí tem que tirar o visto no consulado americano, chega lá, está tudo fechado. Está dependendo que alguém te pague, porque com esse dinheiro você pode viajar, sem o dinheiro você não viaja. Os espíritos vão lá no cara assim, gasta isso aqui, vamos quebrar a perna, vamos fazer o cara quebrar o carro aí, porque assim ele vai gastar o dinheiro com o carro e não vai ter dinheiro para pagar o cara. E ele não vai viajar. Então, os espíritos amigos nos aconselham em tudo que nós formos fazer no bem, nós mantermos a discrição, comentarmos com pouquíssimas pessoas, só da mais estrita confiança, preparar tudo em sigilo, e aí quando estiver tudo pronto, aí sim, o mais importante é você viajar, não é seus amigos saberem. E se você quer muito causar inveja para eles, leva o seu laptop e aí no Facebook, lá onde você estiver, você fica postando as imagens de onde eu tirei fotografia com este. Você já está lá. Tome cuidado para o avião não cair na volta. Né? Mas pelo menos você vai poder fazer a inveja que você queria fazer antes, depois. Mas o mais importante não é quem vai saber que você foi, é você ter ido. Não é que as pessoas tenham inveja do que você construiu, é você construir. Porque ou você vive para você, ou você vive para fazer sombra para as pessoas. Ou você vive para as pessoas terem inveja de você.
Porque tem assim de gente, dos dois lados da vida, que vão se frustrar muito percebendo o seu sucesso. Vão desejar muito o seu fracasso. Então, para evitar problemas, além daqueles que normalmente nós já temos, para conseguir fazer certas coisas, não conte. Porque quando você conta fora dos ambientes, os espíritos que estão por perto, que nos seguem, eles já sabem dos nossos planos e eles já vão lá na frente derrubando tudo que puderem para que tudo dê errado. Nós temos um companheiro, o nosso querido Alípio, que nos conta essa circunstância, essa história, em que em uma reunião mediúnica um espírito disse para ele: quando você for viajar, você informe, porque quando o Alípio vem ao Brasil, ele fica hospedado geralmente uma parte do tempo no ID em Araras. E lá havia um motorista, ou há motoristas que às vezes ele precisa viajar para certos lugares e o motorista leva. E era comum ele falar: olha, semana que vem eu vou em tal lugar, eu vou para tal lugar, etc, etc. E começou a acontecer uma sequência de incidentes. Aí os espíritos disseram para ele: olha, quando você for viajar, você comunique na véspera, no fim do expediente, ao motorista, que no dia seguinte, a tal hora, ele esteja com você aqui para pegá-lo. Só isso. Você entra no carro, faz a sua oração, e aí diz ao motorista: pode pegar nessa direção aqui. E quando entrou na rodovia, aí você diz ao motorista para onde você vai. Vai para o Rio de Janeiro. Putz, mas agora que o senhor me avisa que vai para... agora que eu estou te avisando. Porque as entidades que estão combatendo a evolução humana, elas são tão astutas que, se souberem que determinados trabalhadores que fazem muito pela multiplicação dessas sementes têm um projeto, eles podem facilmente arrumarem pelo meio do caminho um motorista bêbado, um maluco desses que adora se aventurar em alta velocidade e criar um acidente que seja fatal. Claro que existem espíritos protetores, claro que existe todo um grupo de entidades empenhadas nisso. Mas se eles têm tempo prévio para se organizar e fazer algo acontecer, eles fazem. Eles tentam. Então, se você não quer ter esses incidentes, disse o Espírito para ele, haja deste modo. Não fale para ninguém o que você vai fazer. Não planeje nada a não ser na casa espírita, no seu lar ou no seu escritório onde você faz as traduções, no caso do Alípio. Ali nós temos proteção. Ali as entidades não entram. Mas fora dali, o que você falar, em termos de revelar planos, você vai dar a eles a chance de se anteciparem e criar problemas onde eles não existiriam. Então esta é uma lição que nós devemos tomar para nosso dia a dia, para a nossa vida. Quando você tem alguma coisa que é boa, que você quer fazer, peça a Deus que te ajude, peça a proteção dos bons espíritos, e não conte para as pessoas, a não ser para aquelas que sabem você, que estão vibrando para que a coisa funcione. E tome cuidado para essas pessoas não darem com a língua nos dentes. Porque às vezes a sua mãe é muito santa, mas ela adora contar vantagem do filho que tem. Então você contou para a mãe: mamãe, eu vou fazer uma viagem para Machu Picchu, só não fala para ninguém. Ai, que maravilha! Pode deixar que eu não falo para ninguém. Semana que vem começa todo mundo: ai, você vai viajar? Você me traz uma pedrinha lá de Machu Picchu? Como é que você sabe que eu vou? Ai, você já sabe que foi a mãe. Porque meu filho, eu amo tanto. Ai, você reza para o meu filho, ele vai viajar para Machu Picchu. Só para contar que o filho vai viajar. Pronto. Então você tem que tomar cuidado até com a mãe. Até com ela. Para ela não colocar pedra no seu caminho, te amando muito. Não é? Portanto, vamos ver aqui qual é o motivo, na pergunta 281, que leva os espíritos inferiores a se comprazerem em nos levar ao mal.
Resposta: por inveja de não terem mérito de estarem entre os bons espíritos. Seu desejo é impedirem o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vedes o mesmo entre vós? Não é diferente, certo? Então, nós conseguimos andar uma pergunta. 281. Mas só nesse caminhar nós descobrimos muitas coisas que nós poderemos aplicar em nós mesmos, não é? Estamos cumprindo nossa missão, somos bons espíritos, estamos na condição de evolução que nos dá essa qualificação, ou apesar de termos sido excluídos, continuamos na iminência de ser despejados novamente. Nós é que vamos ter que decidir isso, não é? Nós temos agora também as perguntas dos nossos telespectadores. A pergunta do Adailton de Santos: no caso de filhos matarem os pais, este fato ocorre pelos membros dessa família serem inimigos de outra encarnação, repetindo os mesmos erros e não conseguindo conviver com amor e harmonia? Bem, Adailton, é uma tragédia observarmos determinados comportamentos. Certamente que isto envolve um desajuste. Esse desajuste pode ser mental, emocional, certamente é um desajuste espiritual, mas não quer dizer necessariamente que se tratem de inimigos do passado. Algumas criaturas que se deixam arrastar por comportamentos desagregadores, quando geralmente, por exemplo, a droga entra nesse circuito, elas vão perdendo todos os laços, elas vão sendo corroídas física, emocional e mentalmente, de forma que não há mais aquelas barreiras naturais de respeito, não há mais. E então, se a pessoa está insatisfeita, se aquilo para ela é mais importante do que a vida daqueles que são barreiras para que ela não consiga realizar, ela pode tirar a vida, como se isto não tivesse tanta importância. Então, necessariamente, não é um caso em que adversários estejam renascidos, no caso que eu citei aqui. Agora, pode acontecer de espíritos que não conseguiram vencer o antagonismo, resolvam esse antagonismo através do parricídio, do matricídio. Então, cada caso deve ser analisado com a acuidade do mundo espiritual, para que, entendendo que se trata de um desacerto, de um desajuste vibratório, um desajuste espiritual, isso pode ser promovido por um equívoco em função da perda do controle produzido pela droga, pelos conceitos equivocados de uma sociedade ególatra, ou podem ser outros fatores que estejam por detrás destes interesses. De qualquer forma, uma das possibilidades é a de esses espíritos não terem vencido o antagonismo, mas não é a única, tá bom? Não estaremos aqui, portanto, catalogando esses eventos que nós temos assistido nos últimos dias, em que essas notícias são veiculadas, em que famílias se dizimam pela ação de um dos seus membros, como sendo causada por este fator exclusivamente. Muitos outros há que podem, inclusive processos mediúnicos. Pessoas que têm desequilíbrios mediúnicos, pessoas que não têm entendimento do que é a mediunidade e que ouvem vozes e que se deixam levar por estes padrões de atemorização e vozes que dizem para ela matar, para ela matar, para ela matar, alguns inclusive na área da própria esquizofrenia, em alguns casos, eles produzem esse tipo de comportamento, eles matam. Envolvidos por entidades assim e por não entenderem como funciona essa questão. Outros são educados em filosofias ou em seitas que vão tirando da pessoa
determinados padrões, linhas de comportamento que antes poderiam ser barreiras para ele não tomar nenhuma atitude extremada, e agora ele não tem mais esses perfis, essas balizas. Então, se precisar matar, ele mata. Nós vimos na Alemanha nazista, por exemplo, a lavagem cerebral de crianças, fazendo com que elas denunciassem seus pais como traidores da pátria e tivessem esses pais presos, executados. Crianças fazendo isso. Não podemos nem dizer que se trata de esquizofrenia, nem dizer que se trata de ação das entidades inferiores, mas sim de uma visualização equivocada de um padrão de comportamento que, colocado como sendo um dever cívico, isso era considerado pela criança que não tem noções de nível, de patamar, de diferenciação, como sendo o mais importante. Então, se é para falar a verdade, ele entrega a mãe, entrega o pai, que às vezes nem falaram mal do regime, tiveram apenas um comentário qualquer, pronto. Então, há muitos fatores que podem levar a esse tipo de atitude. Tá bom, Adailton? Mas mesmo assim, muito obrigado pela sua pergunta. Você lá de Santos, o nosso abraço. O Antônio Bernardo, de Alverca, em Portugal, pergunta: ouvindo explicações sobre os espíritos benevolentes, surgiram algumas indagações. Muitas pessoas dizem: ele é tão bom que chega a ser bobo. Será que para deixar de ser bobo tem de se tornar ruim? Bem, eu não sei se essa é uma pergunta que ele já está fazendo dentro da pergunta. Essas pessoas que dizem ele é tão bom que chega a ser bobo, estão emitindo um conceito peculiar de avaliação. E quando a pessoa diz, então eu vou parar de ser bom para não ser bobo, ela está se deixando levar por aquilo que os outros estão pensando dela, não é? E isso é ruim. Nós devemos aprender a ser bons, independentemente do conceito que façam de nós. Porque a bondade só faz o bem. A bondade que faz o mal nunca foi bondade. Foi só um adestramento de boa conduta. Não foi bondade. A bondade que não é capaz de enfrentar opiniões adversas e que só por causa disso se apaga, se desestimula, ela não tem raízes. Ela é apenas um impulso que era menor do que a vaidade de ser acolhido, de ser admirado pelos outros. Não é nada mais interessante ao homem bom do que não ser entendido por ninguém e continuar a sê-lo. Porque você nunca vai saber se a pessoa generosa não está sendo generosa porque os outros estão aplaudindo. Ela só será generosa quando todos atirarem pedra nela e ela ainda assim continuar a fazer o bem. Só esta condição é que diz a nosso respeito que realmente o bem faz parte do nosso caráter. Se quando qualquer advertência em sentido contrário, quando qualquer hostilidade vinda de pessoas que não pensam como nós for suficiente, quando qualquer crítica nos fizer esmorecer, nós nunca fomos. É simples assim. Aí ele continua dizendo: até hoje não consigo entender esse ditado. Para gostar dos outros, tenho que gostar de mim primeiro. Parece que tenho que ser egoísta. Primeiro eu e depois os outros. Bem, essa é uma outra questão interessante, Antônio Bernardo. Por quê? Porque nós podemos encarar essa frase por este prisma. Eu tenho que gostar de mim primeiro para gostar dos outros. Mas nós precisamos entender que isto deve ser compreendido segundo o princípio de Jesus. Quando Jesus nos fala, ama o próximo como a ti mesmo. Vejam só. Desculpa. Jesus está dando o nosso modo de ser conosco como medida para que nós sejamos com os outros. Ama o próximo como a ti mesmo. Faze para alguém aquilo que você gostaria que fizessem para você.
Uma pessoa que só faz o mal, se observada por esse prisma, pode claramente ser qualificada de uma pessoa que não tem nada para dar. Se ela faz para os outros o que ela gostaria de receber, e se ela ama as pessoas do modo como ela está mostrando, ela só tem isso para ela. Ela é uma pessoa que só tem amargura, ela é uma pessoa que só tem esse tipo de comportamento áspero. Ela é uma infeliz. Ela não tem mais o que dar, ela não pode dar o que ela não tem. Então, quando nós aprendemos que é preciso que nós gostemos das pessoas pela forma como nós aprendamos a gostar de nós, isso nos ajuda não a sermos egoístas e querermos primeiro encher a nossa barriga, mas a entender que a fome que eu tenho, o outro também tem. E que se eu tenho o direito de ter um pouco deste sofrimento saciado, o outro também pode tê-lo se eu dividir o que eu estou comendo com ele. Uma das formas de nós gostarmos de nós é exatamente descobrirmos o prazer de amar o próximo. Não o que nos vai dar prêmios, não o que nos vai fazer candidatos ao paraíso, mas aquilo que nos vai fazer felizes. Quando você gosta de você, você descobre que a sua felicidade é grande quando alguém é feliz porque você existe. E então você passa a desfrutar do bem que faz. Gostar de você não é viver segundo os critérios materiais de um mundo ególatra, que quer que você sempre seja a espuma da onda, ou que você sempre tenha abundância, mesmo que os outros não possuam. Não, é você descobrir que há mais alegria em dar do que em receber. E então, por gostar de você, você gosta do outro, você ajuda o outro, você quer que o outro seja tão feliz quanto você pode ser. É o sentido oposto àquilo que Jesus nos ensina, exatamente em relação a esse conceito que as pessoas têm. É que eu tenho que ser egoísta, eu tenho que pensar em mim primeiro. Não, essa é uma visão torpe. Você tem que gostar de você para gostar dos outros. Isso é uma boa desculpa para aqueles que não querem fazer nada para ninguém. Mas quando você entende que a satisfação do espírito, a alegria interior, é exatamente você que desfruta. Vamos pensar. Você passa por um caminho e encontra um ser humano caído na sarjeta. Você se condói, você para, você se incomoda, compra um sanduíche, se senta com ele na sarjeta, acorda o infeliz, pergunta se ele aceita, e ele come desesperadamente porque está com fome. E ele então agradece você como o enviado de Deus para matar a fome dele. E você não fez nada, você parou 5 minutos, comprou um sanduíche barato. Você volta para casa e ele continua sendo um mendigo. Ele não se tornou um barão porque você deu um sanduíche para ele. Mas dentro do seu coração, você fica contente por um ser humano ter se abastecido, por você ter parado e ter se incomodado com a dor alheia, por agora aquele ser está pensando de você, que você foi o enviado de Deus, e às vezes foi mesmo. Essa satisfação, obviamente que não é para nós nos ufanarmos, mas você carrega no seu coração. E quando você faz isso, você se sente bem, porque você faz o que Deus projetou para que você fizesse. Você é filho do Criador de todas as coisas. E então você se sente Deus, pequenininho. Você não perdeu nada, não perdeu um braço, você não ficou aleijado, e ele não deixou de ser um mendigo. Mas você criou em você uma outra atmosfera, porque você criou uma outra atmosfera no outro ser humano.
E isso não é bom, isso não é agradável. Mesmo que você não acabe com a fome da terra, é tão bom que no dia seguinte você, se tiver que passar pelo mesmo lugar, vai procurar o cara. Você vai ver se ele está na sarjeta, você vai carregar com você já o sanduíche, ou vai ver se tem alguma blusa porque está frio, você vai levar na sua mala e vai passar por ali. Se ele estiver, você para e olha, eu trouxe para você essa blusa, assim você não fica com tanto frio. Esse é o sentido de a gente aprender a gostar de nós, gostando dos outros, tá bom? Agora tem mais aqui. O Antônio está continuando o pensamento. Parece que eu tenho que ser egoísta, primeiro eu e depois os outros. Penso que se eu gostar de alguém e fizer o bem para o outro, estou fazendo automaticamente para mim, pois o bem alheio é meu bem também. Estou pensando e agindo certo? Bem, Antônio, não sou eu que vai dizer a você se você está pensando ou agindo certo, porque eu sou uma criatura cheia de defeitos, eu não estou aqui como o fiel da balança de nada. Mas o Evangelho nos ensina isto. O Evangelho, Jesus nos dá essa lição, que quando nós nos esquecemos para que outros sejam lembrados, este é o grande patrimônio que a gente pode somar em nosso próprio proveito. As parábolas do Evangelho são ricas nesse sentido. Temos o homem rico que deu muito durante a vida, colocando aquele saco repleto de obras, de riquezas, num prato da balança. E temos um pobre que chega do lado de lá, com o saco totalmente vazio, com pequenas coisinhas no fundo, e que o juiz manda, mesmo assim você pode colocar o seu saco com os seus feitos na balança. E ele se surpreende, porque aquele pequeno saco vazio quase, pesa muito mais do que toda a riqueza que aquele homem potentado havia espalhado no mundo. Ué? Por quê? Porque o que fez com sinceridade, com empenho, com o coração, fez com muito mais valor do que aquele que deu muito, sem privar-se de nada. Jesus ensina muito isso. Então, baseado no que Jesus diz, Antônio, eu diria que você está no bom caminho. Não é um caminho que todos nós precisamos aprender a seguir. Muito obrigado, viu, querido, pela sua pergunta, o Antônio Bernardo, lá de Alverca, em Portugal. A Sorelle Zerpini, do Rio de Janeiro, pergunta: existe uma relação entre a maior utilização do hemisfério direito do cérebro com o estágio evolutivo de um espírito encarnado? É a pergunta da Sorelle. Bem, Sorelle, essa é uma temática muito ligada à neurologia, aos estudos neuropsíquicos. Nós sabemos que os nossos lobos cerebrais têm funções diferenciadas, têm aptidões mais concentradas. Um é mais ligado às ciências, à objetividade, outro é mais ligado à subjetividade. Os artistas utilizam mais um determinado lado do que o outro. Os cientistas, os matemáticos, os químicos, os físicos utilizam um outro lado do cérebro. Ou seja, esta análise a respeito das diversas possibilidades de cada lobo, de cada parte do nosso cérebro, a ciência ainda está descobrindo. Ela ainda não conseguiu esgotar o estudo da própria inteligência, não é? Já perceberam que uma coisa interessante é uma coisa meio metafísica? O ser humano é o único que pode estudar a própria inteligência. É o único que, graças à inteligência, pode estudar a própria inteligência e não a compreende. Não a devassa. Não é capaz ainda de entender o seu mecanismo plenamente, mas ele é inteligente para aprender como funciona a própria inteligência. E este departamento da neurociência tem dado muitos passos no sentido de determinadas áreas identificadas como mais focadas em determinadas áreas, não é? Mas não sei dizer a você se o fato de usar mais um ou outro dos hemisférios do cérebro possa representar um avanço maior de um espírito. Eu acredito que não é assim.
eu acredito que os espíritos que vêm com tarefas a realizar, eles, em determinados projetos reencarnatórios, podem privilegiar áreas que vão estar vinculadas ao desenvolvimento daquela missão que ele tem a realizar. E então um espírito nobre que vem para ser um espírito vinculado às ciências, tem um cérebro na área das pesquisas científicas bastante ativado. Outro que vem para trabalhar na área da elevação filosófica, da elevação afetiva, vem com a outra área assim ligada a esta parte da sensibilidade ativada. Outro que vai nascer para ser médium ou ter a faculdade mediúnica em eclosão missionária, também vem com a parte específica estimulada para que assim o seja. Eu não vejo, portanto, Sorelli, nenhuma ligação entre utilizar o direito ou o esquerdo como sendo indício de superioridade do espírito. Não, eu não vejo isso. Eu imagino que, dependendo da missão que o espírito vai ter que desempenhar na Terra, seja qual for a sua evolução, os engenheiros que vão preparar o processo reencarnatório poderão ajudá-lo a desenvolver as áreas cerebrais correspondentes ao melhor cumprimento da sua missão. Tá bom? Com isso, nós esperamos que vocês possam ter uma boa noite, um bom repouso, e para isso nós vamos apagar a luz. Vanderlei, por favor, para que todos unidos façamos a oração de encerramento. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que a vida nos oferece, por aquilo que a gente aprende todos os dias, mesmo que depois o tempo nos faça esquecer, ou a indiferença arquive a lição em algum lugar bem escondido. Nós sabemos, Senhor, que no momento adequado, mesmo que seja motivado pela dor, aquilo está guardado e poderá ser utilizado. Mas te pedimos que o esforço do estudo nos ajude a manter viva a lição, a revolver este baú de coisas úteis, mas pouco visitado pela nossa vontade, e dali retirar as ferramentas que poderão transformar o nosso ambiente, as nossas relações. Que o entendimento das leis espirituais nos municie com o equilíbrio para enfrentar as dificuldades no momento em que surjam, para diminuir as aflições quando estivermos enfrentando-as, para termos objetividade na hora de compreender os porquês e os paraquês. E ao invés de lastimarmos, de reclamarmos, de chorarmos, sacudirmos a poeira, arregaçarmos as mangas e trabalharmos para resolver o problema. Obrigado por nos ajudar através dos espíritos amigos que iluminam nossas mentes, que ativam nossos raciocínios, que procuram preservar nossa memória, de forma a que cada uma das lições que o Livro dos Espíritos, o Evangelho e outras obras nos ofereçam estejam gravadas em nós e todos não se esqueçam do tesouro que carregam, que dá sentido à vida, mas que muitos milhões ou bilhões de espíritos encarnados sequer imaginam que existe. É assim que agradecemos pela possibilidade de, nesse instante, orarmos não apenas
com aqueles que estão aqui neste ambiente, mas com tantos irmãos e irmãs de tantos lugares do Brasil, de tantos países do mundo, que também se sintonizam conosco e podem, compreendendo as lições desse Evangelho, deste livro de ensinamentos filosóficos, que é o Livro dos Espíritos, e de outros, perceber que todos estamos no mundo com uma missão a construir, a realizar, com algo nobre por fazer. Que todos, Senhor, em todas as partes, possam sentir-se envolvidos com a presença de espíritos amigos nos diversos lares, nos diversos lugares, vibrando igualmente e ajudando as pessoas de forma direta e de forma consciente a aproveitarem as lições que a doutrina espírita, de forma gratuita, de forma pura e sincera, nos oferta. É assim que envolvemos a terra num abraço de algodão que possa levar esperança e paz a todos os povos, a todos os governos, possa diminuir todas as agressões, possa dar, na esperança de um mundo melhor, a vontade de construí-lo, através da oração que deixamos em silêncio aos teus pés, com a qual iniciamos o estudo de hoje. Pai nosso,